Olá, eu sou o Heitor Bernardes e eu vou apresentar o meu estudo sobre os modelos preditivos baseados em redes neurais para o consumo energético de redes elétricas urbanas. Então, a intuição da pesquisa foi de investigar as limitações, né, dos métodos tradicionais de previsão do consumo energético em redes urbanas, principalmente em redes urbanas, e de avaliar como as redes neurais artificiais, né, as RNAs, podem oferecer maior precisão e também flexibilidade para esses cenários mais complexos. Então, a título de contexto, a previsão do consumo energético, ela desempenha um papel fundamental no planejamento das redes elétricas urbanas, porque com a densidade populacional, a adoção de novas tecnologias, como a dos carregadores para os veículos elétricos e até os sistemas de energia renováveis, as redes vão enfrentando desafios novos. Então, com o cenário urbano, o consumo muda rapidamente ao longo de um único dia, com picos de demanda, e esses picos ocorrem de maneira imprevisível, na maior parte das vezes. Junto com isso, os métodos preditivos tradicionais, como o de regressão linear, ou modelos estatísticos como o ARIMA, que eu vou explicar um pouco melhor à frente, eles têm algumas limitações. Eles assumem que as relações são simples e lineares entre as variáveis, então eles não conseguem juntar de uma maneira eficiente múltiplos fatores que são heterogêneos e interdependentes, né? Nesse contexto, surge a motivação para explorar as redes neurais artificiais, porque justamente elas se destacam modelando esses padrões não lineares e integrando essas variáveis que são mais complexas de uma maneira mais adaptável, mais flexível. Então, o problema principal que foi abordado se dá justamente porque os métodos tradicionais eles não são capazes de lidar com a complexidade das redes urbanas. Isso resulta em previsões que são imprecisas e que comprometem o planejamento energético. Por consequência, comprometem a eficiência das redes. Então, a hipótese é justamente de que as redes neurais artificiais, né, as RNAs, como eu mencionei, elas podem superar essas limitações, porque elas conseguem capturar essas relações mais complexas e não lineares entre as variáveis, e elas conseguem se adaptar a mudanças de padrão de consumo, como, por exemplo, a adoção das fontes renováveis. O objetivo geral foi de revisar, né, os métodos de previsão que existem e comparar esses com o desempenho das redes neurais artificiais. E para isso, utilizando ali o estudo das arquiteturas das RNAs, em especial a arquitetura do Multilayer Perceptron, e as métricas quantitativas de erro médio quadrático e erro médio absoluto percentual, com o intuito de comparar o desempenho das RNAs com esses outros modelos mais tradicionais. A metodologia que foi adotada foi qualitativa, explanatória e eu baseei justamente na revisão bibliográfica que eu fiz. Então, dentro dos métodos tradicionais estão justamente o de regressão linear e o ARIMA, que é a média dinâmica integrada autorregressiva. Primeiro, as regressões lineares, elas são já amplamente utilizadas justamente pela simplicidade computacional, só que elas assumem que as relações entre as variáveis são sempre mais simples, ou seja, lineares. O que significa que cenários em que os fatores interagem de forma mais complexa, por exemplo, com a influência ao mesmo tempo simultânea de temperatura e de horário de pico no consumo, esses modelos eles vão falhar em capturar essas dependências entre as variáveis. Já o ARIMA é um modelo estatístico que é voltado para séries temporais, ou seja, eventos que acontecem ao decorrer do tempo. Ele é eficaz para identificar os padrões históricos, mas ele enfrenta dificuldades para integrar as variáveis externas, por exemplo, como os índices climáticos, e também para lidar com essas mudanças abruptas nos dados que ocorre muito dentro de previsões do tempo, que nem sempre são tão precisas quanto elas apresentavam no começo, né? Quando elas foram ali feitas pela primeira vez. Já em contrapartida, as redes neurais artificiais, focando ali na multilayer perceptron, elas possuem uma arquitetura que é composta por camadas de neurônios artificiais que são interconectados, justamente por isso se chamam multilayer.
Então, com esse sistema, que é muito parecido com um sistema neural biológico, cada neurônio recebe uma entrada que é ponderada por pesos representados ali pelas arestas entre os vértices, e esses pesos, eles processam essas camadas através do peso atribuído para cada informação, para cada dado, processa essas informações, vão passando por camadas intermediárias e no final chegam ali para a saída, na camada de saída. E esse processamento é feito através de funções de ativação. Essas funções de ativação, em essencial, elas servem para introduzir justamente o fator de não linearidade no modelo. Então, por exemplo, a função sigmoide, ela é ideal para entradas entre 0 e 1, mas ela pode ter problemas com gradientes que são menores. Então, isso dificulta o aprendizado em redes profundas, o famoso deep learning. Já a função de ativação ReLU, que é mais utilizada em arquiteturas modernas, ela resolve esse problema zerando os valores negativos e isso acelera o treinamento e aumenta também essa eficiência das redes complexas. E para avaliar o desempenho, foram utilizadas métricas padrões, né? O MSE, que é o erro médio quadrático, que, por sua vez, ele vai penalizar mais os erros grandes, então ele traz essa noção de que um erro maior é mais impactante, e o MAP, que é justamente os erros médios absolutos percentuais, que fornece essa visão percentual do erro, essa quantidade numérica de quanto o erro está presente, e ele facilita a interpretação do desempenho do modelo em cenários variados. Então, por fim, os resultados eles demonstram a superioridade das redes neurais artificiais em comparação com os métodos tradicionais. Por exemplo, nos cenários urbanos, o ARIMA ele apresentou um erro médio quadrático acima de 0,05, enquanto isso as RNAs alcançaram valores inferiores a 0,01. Isso indica que as RNAs conseguem capturar os padrões mais complexos e reduzir esses erros na previsão. O MAP ele reforça esses achados. Então, as RNAs registraram valores entre 0,2 e 1,1%, que são valores percentuais baixos. Essa precisão ela se deve à capacidade das RNAs de calcular em um único modelo preditivo essas variáveis heterogêneas, justamente, que apresentam características e natureza que são distintas entre si. Por exemplo, a irradiância solar, a temperatura e os horários de pico são totalmente diferentes entre si. Além disso, as RNAs demonstram uma maior adaptabilidade ou flexibilidade com cenários dinâmicos, né? Então, com a introdução, por exemplo, dos veículos elétricos e a variabilidade das fontes de energia, o que caracteriza esse conceito de smart grids, que são justamente cidades em que existem consumidores que têm a sua produção de energia local, que tem o carro elétrico que serve tanto para inserir energia na rede quanto para retirar energia da rede. Então, esse aumento na eficiência da previsão também acaba gerando um aumento no grau de precisão para o planejamento energético das cidades. Falando mais especificamente do cronograma de implementação, o projeto foi estruturado em três fases, né? A primeira, ela é a de análise e preparação dos dados. Ela dura 3 meses e inclui a coleta e limpeza desses dados históricos, climáticos. A segunda fase, ela é a de desenvolvimento e validação, que dura 5 meses e envolve a definição da arquitetura de RNA que será utilizada, o treinamento do modelo e ajustes que são baseados nas métricas de desempenho, e, finalmente, a fase de integração e monitoramento contínuo, né, que tem uma duração de 4 meses e segue, que ela aplica o modelo no sistema operacional das concessionárias de energia e garante revisões periódicas para adaptação dessas novas demandas que possam surgir com a inserção do novo modelo. Dentro do orçamento do projeto, o custo total foi estimado em 505 mil. Isso levando em consideração investimentos com infraestrutura computacional, que é bem custosa, a aquisição dos dados, o treinamento das equipes e a integração tecnológica nas concessionárias. Esse orçamento, então, reflete toda essa complexidade do projeto e a relevância para a transformação no setor elétrico urbano.